Você é um cara que tem um livro, né? Você é uma história em quadrinho ali que tu foi construindo, tu foi meu diretor, tu foi professor de matemática, dá aula, foi IME, campeão em Olimpíadas. Assim, também não vou criar uma historinha, eu não tinha dificuldade em matemática em geral. A álgebra entrou e eu não assimilei. O que você percebe a nível de professor? A gente consegue melhorar o sistema de ensino nessa fase? As histórias de sucesso não começam onde você quer chegar. Começa onde você tá. Inclusive a gente saiu na Globo, não sei se tu ficou sabendo. Vi. Tu foi até homenageado lá. A gente saiu na Rede Globo de televisão que a gente criou o Recicle. Fala galera, seja bem-vindo a mais um programa Pessoa de Sucesso. E eu nada melhor dividir a mesa com o Léo, meu grande amigo, meu irmão aí. Deu o que falar, hein? Assinatura com o Fluminense e Botafogo já estão perguntando se vai vir o Vasco aí. Tu quer causar, né? Falar que tá barato comprar o Vasco agora. O meu intuito é pegar as duas pontas da tabela. Aí dá. Então, galera, seja bem-vindo aí. Pro pessoal que não conhece, o nosso programa vem falando sobre história de pessoas de sucesso, como a sua própria história de sucesso. E lembrando que sucesso não está vinculado a dinheiro, a conquista, mas sim a transformação que a pessoa agrega na sua evolução. E nada melhor, esse cara que eu trouxe hoje, Léo, é um cara muito significativo para mim, que ele foi meu diretor na época de colégio. Eu tava falando com ele aqui no off, fiquei até emocionado. E ele fez quando a gente convidou o André, o Aguiar, o André Aguiar contou uma história muito parecida com a minha. Porque eu era aluno, fazia muita merda no colégio. A gente estava rindo aqui no off, que eu vendia quentinha no off. O sócio dele queria me matar, porque falava, não posso te vender quentinha aqui. E aí eu pedi uma bolsa de estudo, porque sou eu e minha mãe só. E aí eu tinha me mudado e ele falou assim, tu vai estudar ou tu vai fazer merda? Eu falei, não, vou estudar. Aí ele me deu 80% de desconto, saía todo dia da de Tijuca, ia pra Vila da Penha, passei na Federal por conta dele. Então eu fiquei muito feliz de estar com esse cara aqui, nada melhor que Marcelo Xavier. Essa câmera é tua aí, Marcelo. Seja bem-vindo. Eu só dou um toquinho, Marcelo, porque eu sou pequeno, mano. Seja muito bem-vindo, cara. Opa, obrigado, bacana, muito bacana estar aqui. Eu já tive a oportunidade de assistir um programa de vocês e eu acho que essa ideia de contar um pouco sobre a vida das pessoas, né? Isso sempre fascina. Isso sempre me fascina em todas as áreas. Tipo, o programa que conta como é que Zezé de Camargo, o filme que conta como é que Zezé de Camargo virou quem ele virou. Cara, é fascinante, né? Porque você fala assim, esse cara não nasceu famoso, ele nasceu... Ele vem falando da trajetória, né? Vai contando dele, a trajetória. Então, os episódios que eu assisti sempre foram muito fascinantes nesse sentido, assim, sempre achei muito legal, né? Muito bacana. Então, é uma honra estar aqui. Não, tá? Eu que agradeço, Marcelo. Até mesmo para quem não conhece, o Marcelo tem uma lista assim gigantesca. Ex-aluno do IME, é empresário, professor de matemática, hoje é o diretor pedagógico do Grupo Inspira, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. E aí eu acho muito interessante, Marcelo, esse convite, para o pessoal entender essa tua trajetória, porque você é um cara que tem um livro, né? Você é uma história em quadrinho ali que tu foi construindo, tu foi meu diretor, tu foi professor de matemática, dá aula, foi IME, campeão em Olimpíadas. Fala um pouco mais da sua trajetória, como tu começou, porque eu acho que todo cara de sucesso é de matemática, cara. Eu nunca vi... Para de história. Mas é muito legal quando você fala e a gente quer trazer realmente pessoas de sucesso. E quando a gente fala de professor, quando a gente fala de educação, quando a gente ouve essa história, conecta muito com a gente. Porque essa história de que sucesso é conseguir obter isso que você se propõe. E quando a gente fala muito de educação, a gente fala de transformação de vida. E o Marcelo, assim como o Orozinho, o Lincoln, que entraram na minha vida, são pessoas lendárias, são pessoas que a gente admira. Eu tive o prazer de conhecer o irmão dele. Cara, todas as pessoas que falam com o Marcelo Xavier falam muito bem. E o meio da educação é um meio que eu brinco que é meio prostituído. Se o cara faz uma merda, se propaga muito longo, assim como ele faz coisa boa, passa rápido, fica eternamente ali pra vida. Então, pra gente aqui, a gente vai ouvir sua história, mas você tá ouvindo aqui dois fãs aqui do outro lado, porque a gente sabe da sua trajetória e de tudo que você construiu lá com o seu time, que você vem fazendo na educação, mas a gente é chato, a gente quer saber do começo. Então conta pra gente primeiro, cara, como é que tu entrou na matemática, por que a matemática, por que olímpico, por que medalhista? Tem um amigo, o Flávio fala muito bem de você, o dono lá
do ProEnem. Do ProEnem, do ProMilitares, agora acho que Fundador ele tá do Elite, né? Do Elite, Flávio Rocha, fantástico, um cara também bom. Ele também fala muito bem de você, seu fã. Conta pra gente aí que, pô, hoje eu tô aqui de camarote. Tá ótimo. Flávio, em particular, eu tenho prazer de dizer que ele foi aluno da primeira aula que eu dei na vida. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, o Flávio estava lá. Ele estava lá assistindo. Então, da mesma maneira que eu fui marcante para ele, ele era o melhor aluno da minha primeira turma. Maneiro. Também foi marcante na minha vida. Mas eu vou começar minha história falando uma coisa que talvez surpreenda. Eu já quase fui reprovado em matemática. Caô, para. Aí não, eu vou levantar. Eu já quase fui reprovado em matemática. E eu gosto de contar essa história porque as pessoas acham, às vezes, as coisas simples. Elas falam assim, não, dá para essa pessoa porque ele é sobre-humano, é de outro planeta, um monte de coisa. Na verdade, nós somos humanos, nós somos desse planeta, nós temos as nossas dificuldades, a gente apenas trabalhou e conseguiu virar um jogo, conseguiu virar uma chave e tal. Mas João, sabe quando as variáveis x e y entram na nossa vida? Lembra disso? Não. Quando começa aquelas questões de porcos e galinhas na fazenda? Sim. Então, eu não encaixei isso quando era aluno. A gente chamava de sexta série na época, né? Hoje em dia seria o 7º ano. Eu não encaixei isso quando era aluno. Eu não... Até vou dizer, se me desse o sistema eu sabia resolver, mas eu não conseguia transformar o texto num sistema. Português para matemática. Português para matemática não virava e eu fui para recuperação. Me lembro que nesse ano eu fiquei em recuperação em 2 matérias, foi português e matemática. Pelo menos a dificuldade era a mesma. Português, eu fiz uma boa prova de recuperação, eu falei assim, passei. Matemática, eu fiz uma péssima prova de recuperação, eu falei assim, não sei se eu passei. Me lembro como se fosse hoje, porque foi em dezembro de 81. Caramba. Não sei se isso lembra alguma coisa a vocês, Não, né? lembra não. A gente é botafoguense. Eu não era nascido. Mas foi em dezembro de 81, o Flamengo estava sendo campeão mundial na madrugada. Eu sou flamenguista. Que nunca mais foi, né? Dá para se perceber uma certa felicidade diferenciada quando eu falo. Eu, como flamenguista, eu estava feliz. Mas eu não consegui dormir porque parte eu estava feliz porque o Flamengo tinha sido campeão do mundo e parte eu estava tenso porque na manhã seguinte eu ia pegar meu boletim. Eu fui lá, me lembro do nome até hoje, Irmã Roseli. Irmã Roseli pegou meu boletim, abriu e fez assim, Marcelo. Que ela fez isso, eu chorei instantaneamente. Aí ela fechou o boletim de novo e falou assim, passou, mas não faz mais isso não. E me entregou aquele boletim. Eu hoje que já vivi do outro lado da escola, eu sei exatamente o que aconteceu. Provavelmente eu não passei. Provavelmente o conselho de classe me aprovou. O conselho de classe ali, vamos embora. E falou assim, irmã, você que vai dar o resultado, faz o garoto chorar. E ela conseguiu. Tomei um susto danado e tal, mas não vou dizer nem que foi aí que mudou minha vida não. Assim, eu ainda segui aí naquela, olhando a escola como se fosse, é obrigação, a gente faz aqui. Marcelo, um adendo, eu vou te cortar algumas vezes, mas você lembra como foi um momento marcante na sua vida, o Flamengo campeão, e esse momento, e é um problema que eu enfrento hoje em dia, nesse 6º ano, que eu falo que é uma das séries mais importantes que um aluno tem que ter na vida, é essa série, quando a gente começa números negativos ou quando a gente começa o algebrismo. O professor, você acha que foi uma dificuldade do Marcelo ou você consegue lembrar do ciclo de aprendizado naquela época? Mexeu? Você hoje como professor, olhando o tempo para trás assim, cara, talvez se eu tivesse um professor que conectasse, tinha sido diferente ou não? Não sei. Eu tenho uma boa imagem da minha professora que me dava aula esse ano. Eu literalmente caí na entrada da álgebra, assim, também não vou criar uma historinha, eu não tinha dificuldade em matemática em geral. A álgebra entrou e eu não assimilei. A aritmética safava. Safava, né? Não vou colocar na conta dela não, talvez na minha conta ali de ter... E trazendo para hoje, você como diretor de ensino, coordenador, você tem uma experiência vasta em colégios, passou. O que você acha do professor nesses anos iniciais aí de introdução de algebrismo? Vamos lá, né?
É que tu citou o colégio de freira, então tem um ensino mais tradicional que parece que não mudou muito da tua época. Se tu pega um colégio tradicional hoje, é a mesma técnica, a mesma forma e parece acho que é a conexão mesmo, porque em alguns lugares a gente vê o professor sendo importante nesse papel. O professor é o protagonista de uma escola. Eu brinco aqui dentro do 01 que só existe empresa porque tem um professor brilhando. Eu costumo falar que o professor é artista e a gente aqui faz o backstage para ele brilhar. E aí, às vezes, tem alguns professores, principalmente nessas fases, que eles esquecem disso. E eu converso com muitos alunos e a maior dificuldade está 6º, 7º ano. E aí eu sei que a matemática, isso que você falou, não foi único exclusivamente com você e acontece todos os anos. O que você percebe a nível de professor? A gente consegue melhorar o sistema de ensino nessa fase? O que você visualiza como educador? Não propriamente com relação a essa minha situação. Sim. Mas, assim, eu acho que o ensino ele tem um problema crônico. O ensino da matemática, em particular, falando um pouquinho de uma área que eu entendo um pouco mais. A gente não faz na escola regular matemática de verdade. A gente faz matemática de repetição. Sim, né? Desenvolve. E a gente acostuma os nossos alunos a fazerem matemática de repetição. Olha, tem aqui um tipo de problema, esse tipo de problema se resolve desta forma. A gente faz muito pouca matemática de criação, né? A matemática de criação é a que apaixona. Onde desenvolve sinapse lá no cérebro. É a que apaixona, é a mesma coisa que você... O mesmo prazer que você tem fazendo um quebra-cabeça, fazendo um cubo mágico, resolvendo qualquer situação que você fala assim, cara, resolvendo um daqueles desafios daquelas revistinhas de palavras cruzadas, ou seja, o que te entusiasma você falar assim, cara, eu estou construindo uma coisa aqui diferente. E a matemática faz pouco isso no ambiente escolar. E faz pouco isso porque tem medo de se arriscar. Porque cobrar a criatividade é difícil. Sim. Porque o aluno nem sempre consegue criar na velocidade que precisaria, e aí se você faz, por exemplo, uma prova muito criativa, a tendência do resultado dessa prova é ser muito ruim. E aí todo o esquema de aprova, não aprova, reprova, não reprova... Já é problema mais do aluno, passa para o professor, né? Vira um problema do professor. Então o professor ele tem medo de arriscar, ser mais criativo ou tentar puxar mais criatividade dos alunos, porque ele sabe que é difícil fazer uma prova muito criativa sem que os alunos tenham um desempenho ruim. Talvez aí a gente comece a contar um pouquinho da virada de chave. O que aconteceu comigo que de repente eu comecei a gostar. Então, vou voltar na minha história, que acho que ela vai encaixar nessa resposta. Quando eu fui para o ensino médio, já no final, fechei o primeiro... O fundamental ainda sem grandes... O 6º ano você passou. Pegou a recuperação. Passei, acho que meio empurrado, mas passei. Show de bola. No 9º ano eu fiz o meu primeiro concurso na vida. Me estrumbiquei. Não sei que existe esse verbo. Foi para onde? Foi pro Cefet, eu não passei nem para a segunda fase. Ou seja, fiquei na primeira fase. Fui muito mal, não fui bem, ou seja, eu não tinha nenhuma característica de qualquer aluno diferenciado. Até aquele momento eu era um aluno normal. Colega meu de fundamental, se ele me encontra, ele fala assim, o Marcelo é um daqueles alunos maneiro pra caramba, gente boa, comunicativo, me ajudou com o resto da vida, não vou me enganar, ser comunicativo é uma coisa que me fez diferença ao longo da vida inteira, né? Então, aquele aluno que fazia baderna, eu também fazia, tá, João? Não foi só você não. Aquele aluno que fazia baderna, que tomava uma bronca de vez em quando, também faz parte do ser humano que se criou, né? Também estava ali dentro. Mas eu fui para o ensino médio, foram duas coisas que aconteceram na minha virada do 9º para a primeira série. Eu fui estudar em outra escola, que minha escola não tinha médio, eu fui para o Colégio Impacto. Muitos bons professores passaram por lá, né? Lá que eu dei aula para o Flávio, por exemplo. Fui para o Colégio Impacto. E simultaneamente eu era goleiro de futebol, eu fui agarrar no Flamengo. Sério? Eu era goleiro do Laria. Eu não sabia. Eu era goleiro do Laria no 9º ano e na virada do 9º para a primeira série eu fui pro Flamengo. Doideira. E ano novo, vida nova, escola nova, eu falei assim, não, vou tentar me concentrar mais e sabe quando você fala assim, não, vou começar a prestar mais atenção em aula, eu não conheço ninguém lá ainda, eu fui a única pessoa da minha escola que foi pro Impacto. Eu morava na Vila da Penha, Impacto era em Copacabana, ou seja, não tinha ninguém conhecido lá, facilitou um pouco, sabe, aquele cenário facilitou.
E eu ia pra Gávea de manhã, da Gávea eu ia pra Copacabana, assistia aula de tarde, voltava de noite. Começou o ano bem cansativo, mas eu bem focado que na parte educacional eu ia dar uma melhora ali. Mas na parte futebolística a coisa não estava muito boa, não. Né? Graças a Deus, senão a gente já perdeu um matemático fantástico. Não sei como é que eu ia ser. Eu podia ter, de repente... Sim, né? podia estar tá na seleção, seleção aí. Quem sabe, né? E eu não, mas aí eu lamento pela matemática mesmo. Não pelo futebol. Pela matemática ia ser uma perda, né? Eu me lembro que assim, num determinado dia um professor entrou e falou assim, olha, vai ter uma prova de seleção, a gente vai fazer uma prova aqui no sábado, tal. Essa prova vai selecionar alguns alunos para uma coisa diferente. Mas qual coisa diferente? Não, só faz a prova, depois eu conto. Aquelas coisas bem loucas. Mestre Gomes, lembro dele, né? Lembrando o nome dele aqui. Aí eu achei meio graça, eu não tinha... Eu falei assim, cara, eu não vou ser selecionado para nada. Eu fui o cara que acabei de ser aprovado no Cefet e tal, mas eu fiz a prova. No mesmo dia que eu decidi que eu não ia continuar no Flamengo, que as coisas não estavam tão agradáveis lá, não estavam boas, eu não estava feliz e tal, no mesmo dia saiu o resultado dessa prova. E meu nome estava lá. Era o último da lista, mas o último dos classificados. Falei, então, vou nessa. Né? Aí, bom, então qual é o prêmio para quem se classificou? O prêmio é aula no sábado à tarde. Legal pra caramba. Aí eu fui pro primeiro sábado, cheguei lá, o primeiro professor que me deu aula foi o Seco. Caraca. A primeira aula foi do Seco. Foi Seco, o Gomes e o Zé Ricardo. Zé Ricardo, é. Caraca, Zé Ricardo. Não sei onde é que ele está atualmente, mas Ele está hoje na Petrobras, está no 6, se eu não me engano. Acho que está no 6. Então eu tive aula com os três, não entendi nada, não acompanhei, foi muito difícil, uma aula muito difícil, muito além do que eu estava preparado. E por um sadismo incrível, no final da tarde tinha uma provinha com uma questão de cada um deles. Como eu tinha ido muito mal, eu zerei a prova. Peguei o 629 para voltar para casa, assalto no Jacaré para deixar aquele sábado perfeito. Né? Que ele passa por dentro do Jacaré ali, né? Cheguei em casa muito chateado, cabeça doendo muito. Meu irmão mais velho, esse acho que vocês não conhecem, meu irmão mais velho, ele estava me esperando, ele era um bom aluno, meu irmão mais velho fez IME também. Então. Ele estava me esperando no portão. E quando eu cheguei, e aí, como é que foi? Ele tava... E mato. Aí eu falei pra ele, assim, foi horrível e eu não vou mais. 2 frases. Ele murchou assim, né? Aí ele deixou passar um tempinho, eu entrei e tal, tomei banho. Daqui a pouco ele veio pra mim e falou assim, ó, Marcelo, você pode não ir. Você não tem obrigação de estar nessa turma. Essa turma é prazer e tal. Eu só acho que você está desistindo de uma coisa que você não conhece. Eu falei assim, conheço, foi horrível, eu não entendi nada, não conseguia entender nada, não conseguia nem perguntar, não conseguia nem... Pô, eu queria fazer a pergunta, mas eu não sabia nem como começava a pergunta. Ele falou assim, não, você está fazendo que nem aquele cara que diz assim, vou surfar. Aí ele compra a prancha, compra a roupa, tal, fala assim, vou surfar. Vai para a praia, tenta entrar no mar, vem a primeira onda, dá um caixote nele, joga no chão. Ele levanta, voa de novo, toma um segundo caixote, vira as costas e fala assim, surfar é horrível. Sim. Você não pode dizer que surfar é horrível. Você pode dizer que tomar caixote é horrível. Sim. Se você quer dizer que surfar é horrível, você tem que enfrentar essa arrebentação. Você tem que passar de onde as ondas quebram, descer umas 2, 3 ondas, né? E lá onde as ondas se formam, desce 2, 3, e depois você pode dizer assim, cara, não gostei. Surfar não é pra mim. Aí eu vou dizer assim, pô, beleza, você surfou e não gostou. O que você está dizendo é, você não surfou e está dizendo que não gostou de surfar. Filosofia bacana, né? Sim. Às vezes são as frases que mudam a vida da gente, né? E... Obrigado, Sérgio. Vou até falar para ele assistir esse vídeo que ele vai gostar de ouvir. Foi meu irmão mais velho. Aí eu falei assim, mas quanto tempo você vai levar para eu passar pela arrebentação? Aí ele chutou um número, ele falou assim, 4 semanas, assiste 4 semanas. Depois de 4 semanas, se você quiser sair, você sai. Eu falei, você não vai mexer o saco? Eu falei, não vou. Eu falei, tá bom, então 4 semanas. Semana seguinte eu zerei de novo. Terceira semana eu zerei de novo. Na 4ª semana eu acertei uma das 3 questões. Fiquei numa excitação. Sabe quando eu comecei a sentir que a questão ia saindo, a pulsação aumentou, sabe? Adrenalina, aquilo me deu uma...
E eu voltei para casa, sabe, em êxtase. Cheguei em casa comemorando, minha mãe quase me bateu, porque eu fazia, tirei 3. Ela, pô, não entendeu, né? Claro que eu não tinha contado para ela o 0 das 3 semanas anteriores, né? Mas naquele momento, eu sabia que eu tinha encontrado algo que mexia comigo. Que aquele desafio, toda aquela dificuldade para chegar naquela primeira questão certa, e o tamanho da felicidade que eu fiquei ao acertá-la, eu sabia que ali algo tinha acontecido comigo. E eu realmente me apaixonei. Eu nem pensei em largar o surf, né? Nem lembrei que tinha completado 4 semanas ali. Nem passou pela cabeça. Eu já sabia que tinha dado certo, né? Eu tinha adorado surfar, né? Eu nunca mais zerei essa provinha. Legal. Vou contar só um parêntese, né? Que, assim, eu não entendia nada, mas tinha um cara na minha turma, tinha um paulista. Eu não entendia nada. Aí o professor explicava, eu falava assim, professor, fiz diferente. Eu olhava com ódio, né? Você como fez diferente? Aí ele explicava a solução, o professor falava assim, a sua foi muito melhor que a minha. Apagava e escrevia a do colega. Né? Lembra o nome dele? Esse colega é o Ralph da Costa Teixeira. É o único brasileiro duplo ouro na IMA. Ou seja, o cara A turma do Impacto era diferenciada, essa turma. Entendeu? Foi sinistro. Aí sim, eu comecei melhor, aí daqui a pouco eu acertei 2 das 3 questões, fui melhorando e tal. Ainda nesse primeiro ano do médio, eu fui 3º colocado numa Olimpíada Estadual de Matemática. Caraca, que maneiro. Ou seja, o crescimento aconteceu rápido, porque ele foi um crescimento muito, né? Muito. Foi um crescimento de alguém que estava apaixonado pelo que estava fazendo. Eu estava apaixonado pelo que estava fazendo. E isso fez toda a diferença, né? 1 ano depois, eu fui campeão da Brasileira de Matemática. Caraca. Em segundo lugar, quem ficou? O Ralph. Puta merda, caraca. Eu, durante muito tempo, eu me orgulhava de dizer assim... de matemática, tá de história, mas tu não sabe o que é isso pra vida, velho. O Seco, o professor dele... O segundo colocado foi o Ralph. Tu tem noção do que é isso? Ele não tem noção. Não, o Seco já tinha falado... Ninguém mandou escolher errado, escolher humanas, porra. Eu não fiquei melhor que o Ralph, não, mas eu posso dizer que eu ganhei dele em alguma coisa. Pelo menos uma vez, né? Vale pra vida. Uma vez, né? Aí disputei Olimpíada Ibero-Americana, disputei Mundial, fui bronze no Mundial, prata em 2 Fazendo ensino Ibero-Americanas. médio, né? E isso, assim, aquele mesmo garoto que um dia falou assim, cara, esse negócio de matemática saiu do meu controle, não tô sabendo. Foi nesse momento que tu optou largar o futebol ou tu continua fazendo? Não, eu larguei logo no início do médio. Foi no dia que eu peguei o resultado lá da prova para aula sábado, foi o dia que eu decidi que eu não ia continuar no futebol. Então foi rápido. Pô, isso é maneiro. Ô, Xavier. Engraçado que eu voltei para casa, eu voltei no ônibus e eu pensava assim, pega essa tua vontade competitiva, porque isso eu tinha. Depois, se vocês me permitirem, não sei quanto tempo eu tenho aqui, vocês me permitirem, eu quero contar a história da minha mãe. Sim. Com essa coisa da competitividade. Uma frase dela que me fez também muita diferença. Naquele dia, eu voltando para casa, eu falei assim, pega essa sua vontade competitiva e joga nisso que está começando aí. Joga nessa aula do sábado, joga nesse projeto que você está desenvolvendo agora. Né? E não fui para a Seleção Brasileira de Futebol, mas fui para de matemática. Né? Ou seja, realmente uma coisa... E você usa isso nas suas aulas hoje? Eu conto essa história, eu gosto de contar. E uma pergunta, como é que a gente, a nível de ensino, aí vale a mentoria, o aprendizado que a gente quer aprender, como é que a gente desperta esse interesse dos nossos alunos nessa juventude atual? Porque é o que você falou, é muito mágico, eu lembro muito bem do videogame, a substância do cérebro do videogame quando a gente passava de fase. Eu lembro do Alex Kidd, que chegava naquela 8ª fase da motinha, que a gente caía e tinha que voltar que era difícil pra caralho. Até cair. Master System. Basicamente o que você está falando é que a matemática, quando ela desperta, e eu como matemática, cara, é isso, uau, quando a gente começa a entender que aquela porra é um desafio gigante, a gente começa a vencer, como é que a gente consegue fazer com um jovem de hoje para despertar esse interesse? Porque hoje você também é um treinador de medalhistas, né? Sim. Cara, engraçado que você usou um exemplo muito apropriado, né? Você falou do Alex Kidd. Sim, cabeçudo. Primeiro um comentário, né? Eu acho que a gente está fazendo os jovens piores pelo fato de que hoje o cara não volta pro início quando ele morre. Putz, muito, né? Caraca, uau, você tem que ser um corte. O videogame, ele tinha essa característica, né? Você podia estar
A 1 minuto de fechar ele, se você morria, você voltava pro início. Cara, falou tudo. Isso te obrigava a buscar a perfeição. Você fala assim, não, tem que ser perfeito, eu não posso errar, eu tenho que estar... Resiliência total, né? Volta do começo. Pô, pra chegar na 8ª fase, passa por tudo. Aí depois começou a ter os momentos em que você salva, né? Ou seja, você morre, você volta pra cá. Então você não morreu, pô. Caraca, uau, essa aí, corte é genial. Acho que tá estragando a população. Tá estragando a população. Acho que vou defender a tese de que os videogames têm que voltar pro início de novo. Hashtag volta ao início. Podia ter, dá 3 vidas. Você tem 3 vidas, mas se perder a terceira vida, volta pro começo. 3 continue, tá bom, tá ótimo. Mas, assim, o prazer de ter acertado aquela questão que eu citei foi o prazer de quando a gente derrota aquele chefão que a gente tentou derrotar 300 vezes no videogame. Ou seja, a matemática olímpica me trouxe um prazer que só a diversão me trazia. Então, eu sou super favorável de que os alunos precisam e merecem ser desafiados. Não necessariamente é a matemática que vai apaixoná-los. Sim. Né? Mas na minha época só tinha Olimpíada de Matemática. Hoje em dia tem Olimpíada de tudo. De tudo. Né? Então o cara vai encontrar a paixão dele se ele for exposto a isso. Então eu acho que as escolas devem expor os alunos a isso. Elas devem dar a oportunidade de que eles se conheçam. Né? Eu não saberia, eu poderia ter morrido sem saber que eu tinha qualquer facilidade ou habilidade ou qualquer coisa em matemática se eu não tivesse sido disposto a essa possibilidade. Caraca, é incrível, né? Eu ouço assim e, cara, eu tava conversando, a gente teve um aprovado de medicina essa semana que saiu pra UF e ele estudava na estadual e ele chegou aqui no primeiro ano e ele falou assim, cara, eu não sabia que eu podia ser um bom aluno. Eu não tinha noção. E despertar esses talentos, teoricamente, é transformar a vida das pessoas. E a importância, quando você fala aí que vem aqui na minha mente, cara, a importância que tem a educação no mundo, a transformação de vida, esse conhecimento de oportunidade. E provavelmente, ouvindo você falar, vem vários links mentais de várias pessoas de sucesso também, que tiveram contato contigo e falou, porra, esse cara foi um pai, foi um anjo na minha vida, como o Aguiar, como, porra, centenas de pessoas que passaram, que tem lembrança assim, cara, o Xavier, esses dias eu estava conversando com a galera do M3, a galera tem referência boa, o Flávio tem referência, cara, porra, o Xavier me deu vontade de seguir na Olimpíada. Isso tem muito a ver com isso que passou na sua vida, né? Isso faz a gente eterno, né? Eterno. Isso faz a gente eterno. Eu tenho muita honra disso, assim, cara. A história do Aguiar, eu ter passado pela história dele, a história do Flávio Rocha, do Luciano Castro, do Humbertinho do Sei, do... Muita gente boa, né, cara? Jojo, o apelido dele, eu que criei. Você que colocou? Eu que chamei ele pela primeira vez de Jojo. Matemática, né, Olhão? Então são histórias, assim, que torna a gente eterna, assim. Eu sou muito feliz por isso, assim. Xavier, e a importância da sua família, da sua mãe, dentro desse processo, desse aprendizado, desse crescimento de vida? Bom, primeiro eu nasci num berço de ouro, mas não de ouro dinheiro. De grana. Berço de ouro, de ter uma família que é curiosa por natureza, ter uma família que é interessada por natureza. Nós somos 6 filhos. 6 filhos? Quantos homens, quantas mulheres? 5 homens e uma mulher. A mulher, você é o quê? Não, eu sou o 5º homem e a minha irmã é mais nova do que eu. Seu pai, minha irmã, na verdade, ela é adotiva, né? A minha mãe e meu pai tiveram 5 filhos homens. Tentaram menina não deu, no sexto, doutor. Então nós somos 6. Todos são da área de educação? Cara, de certa maneira, sim. Tem um que é médico, mas ele teve que estudar. Durante muita parte da vida dele como médico, ele esteve na área acadêmica de medicina. Legal. Então todos têm uma veia... Mas essa veia surgiu de onde? Que você tem minha mãe era professora. E esse berço de ouro está relacionado a isso? Isso que eu chamo de berço de ouro. E meu pai é um curioso, um estudioso. Meu pai ensinou uma coisa para mim que eu tento muito passar para meus filhos, assim. Que você não precisa de um motivo para aprender. Meu pai falava assim, vou aprender grego. Caraca. Aí ele começava a estudar sozinho.
Agora eu vou aprender a tocar flauta. Ele começou a estudar sozinho, não. Agora eu vou aprender latim. Mas tu vê que o DNA ali já é meio... Já tá ali. Então assim, eu cresci falando assim, cara, não tem que ter um motivo para você estar fazendo alguma coisa. Aprender não tem que ter uma razão para. Às vezes você pode aprender apenas pela curiosidade de aprender. Isso para mim sempre foi muito marcante, né? Ao ponto que eu peguei meu filho mais novo há um tempo atrás e falei assim, nós vamos começar a estudar alemão. Pegamos o Duolingo, entrou ele, e a gente começou a estudar alemão junto, né? E por que alemão e não inglês? Porque alemão não tinha um objetivo. Maneiro. Eu queria mostrar para ele que a gente pode aprender só para se divertir, né? Queria passar esse conceito que eu vi do meu pai, né? Que eu nunca tinha escutado antes. Porque geralmente, na maioria das vezes, quando a gente vai aprender, a gente tem que estar motivado para algo, ou a gente vai receber a troca, que é o capitalismo, que é o ser humano no geral, né? Até lá você vai ganhar esse presente porque você passou de ano, vai ganhar essa bicicleta, vai ganhar esse videogame. Isso. É sempre houve a troca, o escambo, né? Um escambo, né? E é super bacana. Agora eu vou puxar um pouquinho para a parte mais atlética do Marcelo, né? Hoje em dia é difícil imaginar que o Marcelo já foi atlético, mas ele já foi. Quando era garoto eu era, né? Hoje em dia eu tô mais pra bola, mas... tem aquela frase famosa do Bernardinho, você tem que ter mais prazer no treino do que na vitória, na competição. Cara, eu ouço isso e eu falo assim, cara, era o que eu sentia. Eu gostava de treinar. Handball, eu fui goleiro de handball da minha escola, fui campeão estadual estudantil. Eu gostava do treino, eu gostava da preparação para aquilo. Sempre gostei. Talvez viesse do meu pai isso, cara. Sim, com certeza. Treinar é legal, né? Você não precisa... desafiar. O teu meio foi o que cativou você se desenvolver. Se você não tivesse, talvez esse berço não teria instalado essa facilidade que você tem hoje. Eu teria desistido, eu não teria enfrentado a arrebentação, eu não teria um irmão que me ajudasse a enfrentar a arrebentação. Porque teu pai passou pro teu irmão mais velho já passa isso pra você e tu passa agora pro teu filho, e teu filho vai passar talvez pros teus netos, né? Agora eu vou contar a história da dona Zoraide, minha mãe, que também tem a ver com essa parte competitiva e de resiliência. Foi a maior lição de resiliência que eu já vi alguém... A sua mãe era professora de... Minha mãe era professora de inglês, depois de religião. Ela virou professora do município, ou seja, a gente de vez em quando ia para a escola com ela, sabe, via as dificuldades, a gente sentava lá e assistia uma aula junto com ela. Então, essa veia do ensino estava ali desde sempre. Mas eu me lembro, assim, quando eu estava no 6º ano, na época eu chamava de 5ª série, eu, pela primeira vez, ia disputar um torneio interclasse de handball. Então, a gente fez a seleção ali da turma e eu estava na seleção. E a gente passou 2 meses treinando que nem um louco. Treinava na rua, e eu era goleiro, eu me atirava no asfalto, todo dia chegava todo ralado, mas eu gostava, e a gente foi melhorando. A gente foi, chegou uma hora que a gente falou assim, cara, nós estamos bem. Né? E aquela coisa de dormir já com a roupa, né? Dormir de tênis, já tá pronto, porque eu não podia, aquela ansiedade, acordar 4 horas da manhã. Já arrumado, né? Já arrumado. Fui pro torneio interclasse, cheguei lá. Torneio interclasse de escola, normalmente é aquela maldade, né? Perdeu, tá fora, né? Isso. E eu era da 5ª série A, peguei logo a 6ª série C. Ou seja, com a letra dizendo a idade dos alunos. Ou seja, pegamos a 6ª série dos caras já... mais velhos ali. Eles engoliram a gente, assim, a gente não viu, não deu para brincar. E eu fui para casa, eu chorava, minha mãe batia na porta, falava assim, você quer conversar? Eu falei assim, não. Aí ela fechava a porta, do jeito que ela abria, ela fechava a porta. Passava um tempinho, você vai almoçar? Não. Beleza, fechava a porta. Você vai jantar? Não. Aí quando já não tinha mais lágrima, ela, e agora, você quer conversar? Eu falei assim, tá, entra aí. Aí minha mãe chegou e falou assim, percebi que o torneio não foi como você queria que fosse. Não, o juiz roubou. Teve um gol de dentro da área, no handball não pode gol de dentro da área. Aí minha mãe falou assim, e quanto é que foi o jogo? 17-4. Cara, esse gol ia fazer diferença, meu filho. Então,
não foi o juiz, né, filho? Eu falei assim, não foi o juiz, não. A gente não deu pra enfrentar. Eles eram muito melhores e tal. Aí ela falou assim, existe um jeito de você nunca mais sentir a dor que você sentiu hoje. Um jeito simples. Você estala o dedo e essa dor você não sente mais. Aí eu, qual? Ela falou assim, nunca mais entra numa competição. Você nunca mais vai perder. Eu olhei estranhando, ela falou assim, em compensação, Nunca mais vai ganhar. você nunca mais vai ter o prazer dos 2 meses que você estava treinando, que eu vi você feliz todos esses dias. Você nunca mais vai dormir de roupa, ansioso que tem o jogo no dia seguinte. E o pior, você nunca vai saber qual que é a sensação oposta dessa. Uau. Que é você um dia ganhar um torneio desse. Top. E aí? O que você vai fazer? Nunca mais vai competir? Ou amanhã vai começar a treinar para o ano que vem? Uau. Dona Zoraide? Dona Zoraide. Parabéns, top demais. Cara, ela mudou minha vida. Uma frase que muda a vida, que você fala assim, cara, realmente, perder faz parte, dói e... Ela não falou pra não doer, ela não falou que eu tava errado de sentir dor. Sim. Em nenhum momento ela disse isso, ela só disse assim, cara, É a vida. a sua vida você precisa enfrentar isso se você quiser saber o outro prazer, né? No ano seguinte eu ganhei esse torneio, eu fui pra seleção da escola de handebol, eu ganhei o estudantil de handebol, ou seja, Top. um monte de coisa a partir daquela lição de resiliência, né? Com a lição de resiliência, cara. Top demais. A resiliência não é não sofrer. Você teve essa virada, participou de vários campeonatos, chegou no teu 3º ano, né? Você é ex-aluno do IME. Da onde veio essa ideia para ser do IME? Foi influência do teu irmão ou não? Cara, de certa maneira foi Porque sim. você gosta de ser desafiado. E o IME, para quem não Você conhece, fez qual é um curso estado. no IME? Fiz engenharia mecânica. Eu fui o 3º da família. Fomos 3 irmãos no IME, né? Caraca. Foi o Sérgio, que acho que vocês não conhecem, Não o Zé conheço. Francisco, que Zé. você conhece, e eu. Nós fomos 3. Chegamos a estar os 3 simultaneamente no IME, né? Top. Que ano, mais ou menos? Eu me formei em 91. É da época do Brandão ou... Não, Brandão foi Mais meu professor, antigo. Brandão era mais Mais antigo. antigo. Eu me formei em 91, o Zé em 89 e o Sérgio acho que em 88. Top demais. É maneiro, né? Família. Então eu entrei em 87, o Sérgio ainda estava lá dentro. Ficou mais um ano, depois saiu. Deve ter sido uma alegria da Agora- caramba do teu irmão, né? Vou perguntar algumas coisas levando para outro lado. O Xavier é empreendedor. Porque você, o seu irmão, vocês construíram uma marca de educação. E eu falo sempre que a gente gosta, e se for tranquilo você falar sobre isso, eu queria conhecer mais um pouco da história do Futuro VIP. Aquela onda que deu super certo, que vocês construíram, ficou gigante. E a sua saída, se você se sente confortável em falar. Não, sim. O que aconteceu, o que... Porque eu sei desde sempre que você é o pedagógico que toda escola quer ter, né? Eu sempre ouvi essa fama sua. Mas e o grupo? O que aconteceu? Conta um pouco pra gente dessa história. A gente que fala muito de educação, é muito legal ouvir essa história. Conto, acho que vai ser legal ouvir, acho que vai ajudar. Você sabe que eu como professor, eu gosto de dizer assim, aliás, uma dica que eu vou dar para professores em geral, não tenham medo de apresentar para os alunos alguns dos seus erros. Muito maneiro. Porque o aluno aprende muito quando ele vê o que você faz quando você trilha um caminho errado numa solução, né? Então assim, não está saindo por aqui, vamos pensar em outra ideia, vamos para cá, vamos para lá, assim, que tal. Porque nós professores nós temos muita mania de só apresentar as soluções prontas, né? Fato. Então contar um pouco das coisas boas que a gente fez e contar um pouco dos erros ajuda as pessoas também a trilharem bons caminhos. Nós montamos o Futuro VIP, foi em 95, foi o primeiro ano de atuação dele, né? Você tinha acabado, você saiu do IME em 91. Saí do IME em 91, fui trabalhar com engenharia, fui para Petróleo Ipiranga, trabalhei 3 anos e meio na Petróleo Ipiranga. O meu irmão, o Zé Francisco, ele conseguiu uma franquia do GPI, do colégio do GPI, que era uma marca forte, né? Então ele montou o GPI em Caxias. Eu não fui exatamente um fundador, porque eu não entrei, eu comecei a dar aula no primeiro ano deles, mas eu virei sócio no final do primeiro ano deles. Maneiro. Né? No final do primeiro ano deles eu larguei a Ipiranga para ser sócio. Mas quem montou essa franquia foi seu irmão? Meu irmão Cavalieri, o Marcos, já falecido, o Cavalieri também já faleceu, Marcos, e o Loyola,
de física, não sei se Ronilton Loyola. Na verdade, eu entrei comprando a parte dele. Caraca. Entrei no lugar dele. E foi uma história muito bonita. Nós construímos uma escola muito legal. Talvez a maior de Caxias, não? Foi a maior de Caxias, né? Foi logo a na maior. Entrada, ali, para quem não conhece. Tinha os melhores resultados, assim. Aí a gente depois evoluiu para Vila da Penha, montamos um colégio. A nossa chegada na Vila da Penha foi uma história de sucesso muito intensa, porque a gente inaugurou sem espaço. Verdade, em obra. Eu fui o aluno terceiro ano. Você entrou no Vipão, não é isso? Vipão. Então, no ano anterior, a gente começou com o Vipinho. E nós tivemos um problema crônico de espaço. A gente tinha um prédio com 9 salas que a gente lotou totalmente no início da matrícula. E qual foi a receita desse sucesso? Por que era tão bom? Cara, porque a gente realmente gostava muito do que fazia, éramos muito apaixonados pelo que a gente fazia e não queria fazer mais ou menos, queria fazer com muita qualidade, né? Um pouco antes de a gente começar aqui, eu estava conversando com o João estava listando os professores. Assim, a equipe de professores era sensacional e muito pela nossa empatia. Amizade, né? Tem muito professor, cara. Morgado deu aula na minha escola. Caraca, que maneiro. Morgado deu aula na minha escola. O Luciano Castro deu aula na minha escola. O Mazei, Álvaro Matos, um monte de gente muita gente que é fora de série, que ia dar aula porque gostava da gente, porque gostava do nosso jeito e tal. E a escola foi crescendo, a gente expandiu, depois abriu uma unidade no Recreio, abriu uma unidade na Taquara. Talvez nesse expansionismo a gente tenha sido pouco cauteloso. Por quê? Porque como administradores nós éramos bons professores. Entendi. Que é um erro comum de muitas escolas. É o grande problema, né? O cara às vezes é muito professor e a gestão administrativa acaba passando batido. A gente não tomava decisões difíceis que um bom... eu hoje sou outra pessoa. Imagina. 1 ano e meio de Inspira, eu sou outra pessoa. Inspira é uma aula constante de como você deve ser um bom gestor. Então, eu hoje tenho tanta vontade de fazer de volta, né? Entrar naquele DeLorean e voltar lá e fazer tudo de novo. Sabendo o que eu sei hoje, seria bem diferente. Porque, assim, não existe uma boa escola se você não tem uma boa gestão. Existe a boa escola, ela só não dura. Ela vai ter problemas. E a gente começou a enfrentar alguns problemas. Mas assim, fomos levando, depois entraram outros sócios, né? Chegou um momento que eu comecei a ter dificuldade de me enxergar ali. Né? Mas o DNA modificou também, né? Sim. Até para entender. Você acha que, tipo assim, a história de sucesso de vocês ela é muito empolgante, né? Quem viu o futuro no auge era absurdo, tanto em resultado, aprovação, atração de gente. Esse expansionismo que você fala e falta de cautela, você fala a nível de documental, a nível de pessoas, não ser as pessoas certas no lugar certo, ou foi um conjunto? Gestão mesmo. Gestão de dizer assim, olha... Vocês estavam crescendo a nível de modelo de franquia ou própria aquisição? Nós crescemos com algumas unidades próprias e abrimos algumas franquias. Vocês chegaram a ter material didático, não foi? Chegamos a ter material didático. Escreveram do zero. Que foi uma boa. Que foi bom, né? Não foi uma história de erro, não. Nosso material didático vendia bem, né? Nós começamos a ter algumas franquias. O Força Máxima atual foi uma franquia do Futuro VIP na sua origem. Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense. A gente só não soube fazer isso com o cuidado certo. Talvez estivesse mais pensando no pedagógico na sala de aula do que a gestão das coisas. Talvez, foi mais emocional, né? Talvez o maior erro do professor, mais professor do que gestor, é que o professor sempre diz sim. Enquanto que o gestor precisa de vez em quando dizer não. Nem toda boa ideia é possível. Sim. Algumas boas ideias às vezes precisam esperar um momento de ser possível. Vocês sempre pensaram nessa ideia de grandeza. Eu não sei se vocês pensavam, mas passavam muito isso. Porque quando você olhava ali, entrava em Caxias,
Você tinha um prédio gigante, que tinha campo de futebol, vocês tinham parceria com a FM O Dia, todo mundo que era de Caxias falava assim, cara, vai ter show do Thiaguinho, vai ter show do Belo, vai ter não sei o quê. Quando foi pra Vila da Penha, foi um prédio gigantesco, fizeram até parceria com faculdade. Quando eu entrei nesse primeiro ano do Vipão, eu fui aluno, eu vi que estava em obra e não tinha mais vaga. Eu entrei em lista de espera de tanta gente. E aí quando você vê espaço grande, salas grandes, professores altamente qualificados, como a gente estava falando em off, hoje alguns deles são donos de rede, como é o próprio Jojo, o Pierre, foram da tua equipe e hoje no Força Máxima. Um beijo pro pessoal Força Máxima. Teve o Marcelo Cruz, que hoje está liderando lá o de AZ. E aí quando você vê, você teve material didático, foi o maior material didático dali da região sudeste, estava em expansão para o Brasil. Essa ideia de grandeza sempre teve dentro da tua filosofia, da tua família, ou essa grandeza também acabou atrapalhando um pouco de ver esses mínimos detalhes que acabou atrapalhando o decorrer do projeto? Johnny, as coisas não acho que tenha sido ideia de grandeza, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo. Eu vou dar um exemplo, a escola onde você estudou, a unidade onde você estudou, o Vipão foi um achado. Um achado, né? Foi um achado, assim, a gente tinha explodido ali no Vipinho, né? Não tinha mais a gente não tinha tal, a gente hoje pensando, nem sei, não acho que foi um erro. A gente gastou muito dinheiro naquela obra, isso é uma verdade, assim, transformar aquela fábrica numa escola. Era uma fábrica de porta de aço, acho. Foi uma fábrica de algumas coisas, né? Porque, como você falou no decorrer daqui, você sempre falou que teve aquela ideia de competição. Então, por isso que eu entendi que a ideia, talvez, da grandeza é de competir, de ter sempre o melhor. Porque tu sempre acreditou no melhor. Então, eu acho por isso que eu falei da ideia da grandeza, não de um ponto ruim. Mas eu acho que não é nem grandeza de... E aí, olhando como professor, acaba que eu tenho um pouquinho dessa gestão, a gente passa muito... Diferente um pouco do Aguiar lá, que acaba tendo um fundo, a gente não tem fundo ainda, é uma gestão totalmente in-house aqui. Mas eu acho que essa grandeza, ela está muito mais relacionada à transformação e impacto na vida das pessoas. Então, tipo assim, ele não virou essa lenda e essa referência para tantas pessoas por não ter um coração. E eu, olhando para ele, eu lembro do Orozimbo. O Orozimbo, o Gap Tamandaré quebrou na ilha, porque quando ele saiu do Cacuia e foi para a ilha, quis fazer uma quadra gigante e ele esqueceu de fazer a conta. O financeiro bate. Eu fui bolsista do Orozimbo. Quantas bolsas, não saber falar não para um bolsista, que, cara, eu quero me ajudar na sua vida, mas agora eu não tenho mais espaço, eu tenho que ter alguém pagante. Eu acho que você fala nesse nível, né? Porque você impactava muita gente, ia crescendo e a coisa acontecendo naturalmente, né? É um pouco por isso. Assim, hoje eu olho para trás, assim, acho que tem muita característica muito boa. Eu acho que o colégio foi um sucesso. Eu não vou deixar quicar na área, que eu acho que esse colégio ainda tem tudo para ser um sucesso. Gosto muito de quem está lá à frente atualmente. Acho que a gente... A Dani, um beijo grande para ela. Um super beijo para Dani, gosto muito dela, acho que ela está muito empenhada. De vez em quando ela me chama para conversar, para a gente trocar uma ideia. Conversei com ela semana passada, gente boníssima. Trocar ideia, um pouco do que eu aprendi ao longo desse ano e meio de Inspira, eu tento passar para ela, e eu acho que a escola tem tudo para reaver seus bons momentos. Marcelo, e muita coisa boa, né? Hoje você está no Inspira por esse monstro que você foi, por esse aprendizado gigante que você teve. Sim. E agora é muito mais fácil. Eu brinco aqui dentro que o André agora pegou uma joia muito mais lapidada. Né? Porque certeza. Aquela joia do Futuro VIP era uma joia bruta. E hoje, eu falo que a melhor forma de você aprender, eu costumo dizer, o aprendizado causa dor. E quando você sente dor, você aprende muito. Né? Isso é na competição esportiva, o treino tem muito isso. Quando sua mãe fala assim, filho, você quer virar a chave? Porque você vai causar dor, mas você pode pegar o pote de ouro lá no final do arco-íris. Então hoje, essa sua visão estratégica do que é bom, do que é ruim, do dizer sim, do dizer não, de conectar as pessoas certas, de escolher o projeto pedagógico para a rede tal, para A, B, para a escola. E eu fico imaginando, você é o diretor pedagógico geral. Sim. E aí é uma outra pergunta já, nessa fase nova de Inspira, dessa empresa que a gente tem no mercado aí. Como é que é isso, gerir tantas marcas diferentes? Eu até brinco, olhando o case do Inspira, caraca, eu não teria essa competência de ter 10, sei lá quantas marcas vocês têm? 37.
10. 37 marcas, 37 projetos pedagógicos, talvez tenha mais de 30 diferentes, deve ter alguns outros sinergias. Como é que foi? Isso é um problema matemático e análise combinatória extremamente difícil. Como é que é isso? Eu perguntei pra ele, eu falei, cara, tua equipe deve ser gigante aí. Adivinha? Deve ter uns 3. Quase. Eu e mais 3. Eu e mais 3. Eu imagino, CSC. Uma das pessoas mais geniais que eu já conheci até hoje é o André Aguiar. De longe, assim. Ele conta com muito orgulho a história do aluno Aguiar, quando o Marcelo era o professor dele, mas hoje eu sou o aluno Marcelo, aprendendo muito com o mestre Aguiar. Ele é genial. Assim. Eu acho isso muito humilde, porque todo mundo vê isso teu histórico, mas você sempre falou assim, em 1 ano e meio, o que eu aprendi foi uma coisa gigantesca. E às vezes a pessoa acha que não tem o que aprender ainda. Você ainda tem muito o que aprender. Tem muita coisa pra aprender ainda. E essa tua fala é bem bacana, que tu fala assim com o André, e o André falou muito emocionado aqui, ele falou, cara, hoje o que eu sigo esse caminho foi pelo Marcelo. E aí você tem essa fala ao contrário, fala assim, hoje eu sou o aluno do... Me lembrou o desenho, né? O discípulo ficou igual ao mestre. Jedi, não, acho Star Wars. Tenho muito orgulho de contar isso, porque assim... Primeiro que eu sempre tive, pra mim, esse conceito de que quem acha que ficou pronto está começando a ficar defasado. É isso. Ao achar que você está pronto, você está começando o caminho para estar defasado. Mais cedo ou mais tarde você vai estar defasado. Então, se você não quer ficar defasado, você não pode se achar pronto. E eu muito longe de me achar pronto. Muito, muito longe. Então, assim, o André bolou uma ideia, eu brinco com ele, que é aquela coisa do ovo de Colômbia. Ovo de Colômbia. Então, assim, cara, se eu quiser centralizar o pedagógico das escolas, se eu quiser fazer um pedagógico único para as escolas, primeiro, eu não consigo adquirir escola boa. Porque se a escola for muito boa, o público da escola vai ficar muito assustado de uma marca vir e falar assim, olha, agora vai ser o que o pessoal lá do Rio de Janeiro quer. Nós temos algumas escolas rigorosamente sensacionais. Vou dar um exemplo. Colégio Anchieta de Salvador é uma referência na Bahia, é uma referência nacional. Né? O Colégio Anchieta precisa ser o Colégio Anchieta, ele não precisa mudar. Ele é um colégio bom. Né? A gente, ao chegar lá, a gente não tem que transformar aquela escola em outra escola, porque o público daquela escola se cativou por aquele projeto. Né? Então, a Inspira, ela se orgulha de dizer assim, olha, eu chegando no Anchieta, ou no 7 de setembro, ou na Canadense de Brasília, seja lá onde for, eu vou continuar sendo a escola que eu sempre fui. Aquela escola não vai perder a sua identidade. Significa dizer que o pedagógico da Inspira não vai estar dizendo como é que é a prova da escola, como é que é o material que ela usa, como é que é se é bimestral, se é trimestral. A gente não quer nem saber isso. A gente tem orgulho de dizer que não precisa saber disso. A gente vai motivar a escola a ter boas práticas, a gente vai motivar a escola a olhar os seus resultados, a participar de Olimpíadas, a se incentivar, dar essa oportunidade aos alunos de descobrirem seus talentos. Vocês fazem elos e verificam, tipo assim, uma amostragem de onde funciona e que talvez tenha sinergia em outra e trocar essas práticas. E assim, quando você tem uma diversidade muito grande de soluções pedagógicas, sim, você se permite, inclusive, se contaminar com boas ideias. Sim. Né? Então, você tem, às vezes, uma escola no Maranhão tendo uma ideia super bacana, que uma escola no Rio Grande do Sul vai dizer assim, cara, eu gostei disso aí. Dá para aproveitar aqui, encaixa no meu projeto. Né? E não precisa nem de um intermediário para isso, a gente só provoca que as escolas contem as suas boas ideias. E quando elas vão contando as suas boas ideias, as outras escolas vão dizer assim, poxa, isso aqui dá para aproveitar, isso aqui não conversa muito com o meu projeto pedagógico, mas aquilo ali conversa. Então funciona super bem assim. Mas, então, nessas regiões eu até concordo, até por conta da localização. Agora, quando está no mesmo local com marcas diferentes... Uma delícia. Tu acha... Porque, tipo assim, nós temos. Mas então, nós temos. Também é porque o ticket A acaba sendo um pouco mais fácil de trabalhar. Observe o seguinte, o bonito do que a Inspira faz é justamente permitir que a Inspira pode ter mais do que uma marca no mesmo local. E tem, não, então, mas eu falo sempre isso o seguinte. Acontece, vou dar um exemplo só para você entender. No Rio Grande do Norte nós temos 2 escolas grandes, qualificadas, que o público gosta, que são a rede Over, que é uma escola com uma cara muito de rede de aprovação, né? Começou, do Careca,
Carlos André. Carlos André, gente boa, conheço. E temos o contemporâneo. O estudante da frente lá é a Mariane. Essas duas escolas são duas escolas que atendem a públicos diferentes, e não é por causa de preço, não. É por causa de linha pedagógica. O Over é mais uma linha de aprovação, o contemporâneo é uma escola mais para o lado humanista, uma escola muito voltada para a área esportiva. São escolas que o público que procura uma não procura outra. Sim. E vice-versa, porque, vamos entender assim, escola é uma coisa temática. Sim. A pergunta, qual é a melhor escola de uma região, ela não faz o menor sentido. Zero. Ela só faz sentido se você completar a frase. Qual é a melhor escola dessa região para aquilo que esta determinada família deseja? É isso. Né? Para uma determinada família, é o contemporâneo, ela vai matricular lá. Para outra família, é o Over, ela vai matricular lá. Eu falo a nível de, pensando no ticket C&D, que é a margem, eu não sei se o Futuro VIP chegava a ser C&D, mas a margem nossa é muito pequena. A gente que trabalha com escola, ainda mais sendo prestação de serviço, quando tu vai para lucro real e INSS patronal, posto consumindo até a alma, você fazer educação no C&D é muito mais difícil. Sim. Quando você chega no nível A, quando você fala dessas marcas, o Anchieta, quando a gente fala de colégios que é um ticket A com a margem maior, você manter os pedagógicos, até onde teria essa sinergia, porque acaba que uma escola de rede, ela tem que aproveitar as sinergias. E se tu não tem muita margem, como é que você... Eu fico imaginando, eu, por exemplo, sem fundo, sem ninguém por trás, seria muito complexo. Hoje a gente tem duas marcas. A gente tem o Martinzinho, que é, por exemplo, Vila e Meyer, e a gente vai abrir uma unidade agora nova, e a gente tem o 01. Eu fico imaginando, cara, se eu tenho mais 2 marcas, 3 marcas, lógico que fora do Rio, é impensável agora, porque... E aí é uma sabedoria que a gente vem aprendendo. E, cara, tem que saber de gestão, tem que entender gestão. Não adianta você querer dar o passo mal que a perna. Claro. É ter autoconhecimento, conhecimento de caixa, né? Eu costumo falar, pessoas certas, mas processos, e a gente está nessa... Um processo inteligente vai ter resultados extraordinários. Mas não é simples, é uma conta... Vamos combinar que a Inspira, para que esse projeto dê certo, ela também escolhe a dedo as escolas que ela está sim. Escolhe a dedo, assim, se eu quero manter a independência pedagógica de uma escola, eu tenho que adquirir escolas que já tenham um pedagógico bom. É isso. Né? Não é a Inspira, as escolas da Inspira realmente não são C&D. Não tem. Não são escolas... A e B. Justamente para que ela possa ter essa independência, e a sinergia vai vir principalmente na parte de gestão. E a gente entende o mercado, né? E eu falo isso com uma dor no coração gigante. A gente, como gestor de um grupo grande, a educação é a única forma de a gente transformar a vida das pessoas. Sim. Não tem outra forma, não é político, não é nada, não é grana, é educação. E toda vez que a gente vai conversar com um dono de escola que está desfazendo de um projeto, coisa e tal, a gente visualiza que a cada vez mais acaba não tendo sucessão. O cara montou a escola, ele tem um projeto genial, o pedagógico dele é maravilhoso, mas o filho dele se tornou médico, se tornou empreendedor e não tem ninguém para tocar. E a gente vai visualizando que acaba sendo a tendência, está muito pequena ainda. Quando a gente fala aí, não tem nem 3%, 4% das escolas consolidadas como grupo de educação. Às vezes as pessoas me perguntam, Chucrute, as escolas vão ser todas consolidadas? É uma mentira do mundo, porque você falou que escola tem muito a ver com personalidade, com temática, o jeito que conecta as pessoas, mas eu costumo dizer o seguinte, fazer educação, principalmente no Brasil, e a minha experiência é Rio de Janeiro, quando você tem um impacto de transformar a vida de gente, é muito difícil. Eu acho que a genialidade do André vem antes até de comprar, porque a gente visualiza um mercado hoje com muitas oportunidades, muita gente querendo sair. Eu fico imaginando, não sei, nunca tive esse papo com ninguém, mas eu fico imaginando você fala, André, escolhe dedo, quantas oportunidades um Inspira tem, o Gauí lá, quantos deals ele olha assim, irmão, dá para escolher a dedo. Mas aí eu brinco que a inteligência do André, além de ser esse cara genial, vem de antecedência. Ele pegar um projeto, botar no papel, trazer a galera para investir, e no mercado, que às vezes eu brinco, toda vez que eu vou em São Paulo no mercado financeiro, eu falo, putz, eu comecei errado, eu tinha que começar pelo mercado financeiro e depois ir pela educação. Lógico, é uma brincadeira que eu acho que comecei super certo, pela educação, pela transformação de vida. A educação transformou minha vida desde quando eu era fudido lá em Nova Iguaçu, que eu morava na kitnet em Belfor Roxo e vendia quentinha, a vida mudou.
que a gente entende de escola e eu fico, caraca, só que não tive esse know-how. Eu aprendo muito com o André, eu aprendo muito com o Bruno, que são caras geniais, que foram, além de entender do pedagógico, mas foram entender de grana na veia e talvez, e aí eu não sei se isso tem a ver, mas com o futuro, com alguns outros grupos que tinham professores de frente, a gente nunca parou para olhar o mercado financeiro, olhar grana na veia, como é que a gente traz. Porque as pessoas às vezes têm um complexo muito... Cara, mas dinheiro não tem a ver com escola. Como não tem a ver? Escola é uma empresa. E dinheiro é importante para todas as decisões, para trazer um projeto pedagógico melhor, para remunerar melhor as pessoas, para conectar e transformar mais vidas de pessoas. Como é que você enxerga isso? Cara, assim... Eu acho que é exatamente por aí, né? Eu acho que a gente não está num negócio qualquer. A gente está num negócio que transforma vidas. A gente não pode esquecer disso nunca. Sim. Né? Mas, assim, a gente também não pode esquecer que você não salva e transforma vidas se você não está bem organizado. Não tem como. Aquela instrução dos aviões, né? Olha, se você tiver uma emergência, primeiro puxa a sua máscara, coloca a sua máscara, para depois você colocar a máscara no seu filho. Isso aí. Isso é contra as mães, é um contrassenso do natural, né? Sim. Se você, Perfeito. pensando do ponto de vista da mãe, ela vai falar assim, eu primeiro vou salvar meu filho. Ela não consegue pensar que se o filho dela reagir à máscara, ela tem poucos segundos para conseguir convencê-la a colocar a máscara. Se ela não tiver com a máscara dela. Então, para salvar o filho dela, primeiro tem que ter o oxigênio nutrindo ela. Né? Então, escolas é um pouco disso. A gente vai transformar as vidas, a gente vai construir, a gente vai fazer bons projetos, mas a gente precisa estar com a nossa máscara de oxigênio no nosso rosto. Né? Sob pena disso cobrar um preço. Né? Então, isso é algo que eu aprendi muito. Eu vou citar um outro momento que é até uma... Quando o André esteve aqui com vocês, ele citou que um dia disse assim, poxa, então eu te conheço mais do que você se conhece, né? No momento que eu falei para ele que ele tinha potencial para ir para IME, para ITA e tal. Ele, no início desse ano, ele me deu uma rasteira, daquela assim, que você fala assim, cara, esse cara tá louco, o que ele tem na cabeça, né? Que ele falou assim, olha, Marcelo, você segue diretor pedagógico, mas além disso você vai, uma regional aqui vai ser sua. Você vai ser diretor dessa regional aqui. E o diretor regional, ele passa por tudo da escola, inclusive a parte administrativa, financeira e tal. E eu falei assim, cara, esse cara é doido, ele tá maluco e tal. E eu falei assim, cara, mas vai ter uma aula, não temos tempo para isso não, cara. Você vai, mete bronca. Vai. E foi muito sofrido, né? Foi muito sofrido. Eu falei assim, cara, eu não estou dominando isso, eu não sei direito como é que são esses processos, eu estou um pouco perdido aqui. E aí eu me lembro que num determinado dia teve uma reunião e eu, numa angústia, que eu estava mal para a reunião, eu falei assim, cara, eu não tinha entendido nem direito o que eu tinha que ter feito para essa reunião. Então eu me senti o patinho feio daquela mesa. Eu falei, cara, todo mundo aqui falando, fazendo bem feito e eu nem sabia direito o que eu tinha que ter feito. Eu fui mal, né? E eu saí, eu sou muito transparente, dá para perceber quando eu tô né? Desconfortável. E minutos depois eu tô no banheiro, ficou engraçado que a história do banheiro, né? O André entra, aí ele chega para mim e fala assim, você precisa respeitar mais o seu tempo. Uma frase mais ou menos assim. Aí eu olhei pra ele falou assim, você tem que ter um pouquinho mais de paciência com você mesmo. Eu com um nó na garganta, eu tava quase chorando literalmente assim, Aí eu falei assim, André, é difícil, pra mim é difícil. Eu me cobro muito assim. Ele falou assim, eu sei. E é por isso que daqui a pouquinho você vai estar voando nisso que você está fazendo. Porque você se cobra muito. Você não é acomodado, você que tal, não. Aí eu falei assim, cara, eu não tenho essa certeza não. Aí ele falou assim, é porque eu te conheço mais do que você se conhece. Maneiro. Caraca, que foda. Passado alguns meses, eu não vou dizer que eu esteja já confortável não, mas eu já digo assim, ele tinha razão, eu ia dar conta. Parabéns, top. Eu ia dar conta. Então assim, que é uma área nova, né? Tu sai, viaja, olha ali um administrativo, vê outro, tem uma mistura de cargos ali, né?
O meu primeiro ano na Espírito foi muito confortável, porque eu estava no pedagógico. Tava na tua área e tudo mais. Zona de conforto. Com professores, conversava com os diretores das escolas, com os alunos e tal, né? Esse segundo ano me obrigou a tocar na minha ferida. E fez muito bem. Você evoluiu, né? E fez muito bem. Porque a gente realmente, para evoluir, a gente tem que ter um pouco do desequilíbrio mesmo. E esse desequilíbrio me fez muito bem. Hoje eu me sinto muito mais seguro e confiante, assim. Top. Me sinto... Né? Não, que história. Cara, é um prazer. Acho que vai ter que conversar de novo com ele aí, porque você trouxe vários links e vários interessante, né? Goleiro, nem sabia. Olimpíadas de Matemática, tu virou uma referência na matemática, porque você nem gostava de matemática, né? E essa tua trajetória... Não sei se eu não gostava, eu nem era bom. Ele não se descobriu, né? Ele não se descobriu. Só para dizer, não é que eu não gostasse, eu até achava legalzinho, mas eu realmente não... Teve um problema, acho que a dificuldade ali no algebrismo que despertou a matemática já é complicado. Como foi tua virada de chave? Cara, na verdade a minha foi necessidade. Eu precisava ser piloto, eu queria ser o Chu Cruiser e tinha a porra da matemática, então não tinha jeito. E fala isso quando eu tô bebendo água. Sabe que eu tô com vergonha aqui, pô. Não, mas eu acho que no meu caso, eu não nasci num berço de ouro. Meus pais não tinham esse conhecimento pedagógico, de instrução, ninguém é da educação. Meu pai foi tentando me ensinar e puxando a orelha, porque eu tinha dificuldade de aprendizado. Mas você é filho único? Não, mas eu queria ser uma pessoa de sucesso. Então, só tinha essa oportunidade, de estudar ou estudar. Difícil pra caralho. Agora, tipo assim, se é que eu sou um professor bom, falar isso na mesa com o Marcelo, é até difícil, mas eu acho que é muito que eu sei a dor do aluno. Né? Porque para mim foi muito difícil, foi árduo aprender. Porque você vendo com o Marcelo, você vendo a história, quando você fala com o medalhista, com o Flávio, com o Marcelo, com o Yuri Kersnovics, com esses caras que o aprendizado tu pegou e os caras se desafiaram e eles crescem, é muito fácil. Agora, para mim que cheguei numa sala de preparatório, quando o professor falou que 2 ao cubo, eu achei que ele tinha escrito 23 errado, meu irmão, é loucura. Mas eu tinha que, ou era isso, ou era... Eu até brinco, talvez eu estivesse no sinal hoje, mas com certeza eu estaria com vários caras lá no sinal, a gente já tinha feito uma fraude, porque eu gosto de empreender. Mas com certeza, meu irmão, no meu caso não tinha opção. Ou aprende essa porra, ou, irmão, tu vai lá pro sinal, comandar a galera do sinal, que não tem nenhum problema, mas a nível de sociedade é muito mais triste, a vida da galera lá é mais difícil. Nem que é que as pessoas romantizam muito isso, né? Fala da ideia, mas eu ia estar ali no sinal vendo, não, eu acho que tem que parar essa romantização da dor, né? E a pessoa começar a ver isso, porque muito poucas pessoas entendem isso, porque todo mundo vê o Léo, mas não vê o Léo professor. Cara, e eu falo sempre o seguinte, esses dias eu comprei a capinha do celular com o Aguinaldo, aqui perto do shopping, aí ele falou assim pra mim, cara, eu tenho muito orgulho, eu tô 14 anos aqui. Eu falei, cara, que maneiro você é referência, porque o Davi tinha falado pra mim, pai, vamos ali no Aguinaldo comprar capinha. Eu, não, Aguinaldo? Quem é Aguinaldo? Aí eu falei pro cara, você é o dono daqui, né? Ele, eu sou um responsável. Eu falei, não, você é empreendedor, eu sou empreendedor também, papapá. Aí ele começou a contar a história dele. Cara, eu era camelô, eu era aqueles caras que ficavam na fila. Então eu já tô aqui 14 anos, eu sou muito feliz, criei minha filha trabalha com tecnologia. Eu falei, caraca, não é eu falo sempre o seguinte, ele não teve oportunidade de ter conhecimento, mas uma coisa que eu tenho certeza que o conhecimento facilitou muito mais na minha vida, porque dá para você vencer de outras maneiras? Dá, mas é muito mais doloroso você acordar às 6 da manhã, dormir 10 da noite sem a certeza do amanhã, trocando pelo dinheiro, literalmente trocando o almoço pela janta. Eu conheço um montão de gente que não tem estudo, tem sucesso, mas cara, a história desses caras, quando tu vai olhar ali comparação, tu puta, e é 1 em 1 milhão, e a educação tem esse poder. Né? No Brasil, e aí se é o melhor ou o pior, é um país democrático e meritocrático na educação. Né? Eu brinco sempre, graças a Deus que é assim, se fosse por beleza eu tava fudido, se fosse por dinheiro eu tava fudido. Né? Agora, tipo assim, por mérito e longe de mim, cara, é um país de desigualdade gigante, que eu não tô querendo ser candidato político porra nenhuma, mas eu acho que de fato a educação transforma a vida e essa porra tinha que ser na base. A gente viaja lá para fora, vai para Finlândia, vai para outros lugares, a educação está no DNA. Pô, se a gente começa a pensar nisso, como ele falou, ser criativo na matemática, ser criativo na vida, e se eu tentar, e se eu errar, qual é o problema? Escolas com pensamentos diferentes no pedagógico, de ensinamento, a gente tem muito a agregar para o Brasil. Mas eu quando ouço a história do Marcelo, eu falo, caraca, que maneiro, que resiliência. Porque eu fico imaginando, eu não fiz essa pergunta para ele, não sei nem, acho que o nosso tempo já estourou, mas acho que eu vou fazer a última. Tomar a decisão de sair de um grupo que ele criou,
Antes tu falou isso, né? Grande pra cacete. E que talvez ele fosse o aparelho que desse oxigênio para aquele grupo ainda. E quando ele sai, né, e a gente está acompanhando a história, a Dani está tentando se salvar lá, mas a saída dele faz uma ruptura e a gente vê o que está acontecendo. Não deve ser uma decisão nada fácil para sair da zona de conforto, para começar um projeto novo, por mais... Porque o André é um cara visionário, ele não vai contratar só pelo carinho que tem por ele, ele vai pela entrega e pelo potencial que o cara pode entregar, e isso é que ele aprendeu a fazer de gestão, isso é mercado. Pô, não dá pra você estar aqui porque você é meu amigo, eu já mandei gente da minha família embora, porque, tipo, cara, isso aqui não é... Cabe, isso aqui entrega, tu vai estar aqui pra sempre, não entrega, desculpa, foda-se, não dá mais pra tu fazer parte do meu time. Como é que foi isso pra tu? A gente estava até falando no off, né, sobre essa decisão difícil. A gente estava falando sobre isso, sim. Realmente não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão simples. Me facilitou, me ajudou o fato de que eu não estava feliz, assim, a gente tinha caminhado algumas coisas na época, em termos de sociedade, algumas decisões que a gente tinha tomado, que a gente tinha ido para um lugar que não é que fosse um lugar ruim, mas eu não estava feliz, eu não estava... então, isso me ajudou a tomar essa decisão. E não foi um problema para mim o risco da decisão que eu estava tomando. Maneiro. Porque, assim... eu, quando estava no IME, na virada do 4º para o 5º ano, eu tive a opção de engajar. Tive a opção de engajar, eu seria já primeiro tenente no 5º ano do IME. Maneiro. Eu escolhi não ser. Ou seja, o risco para mim nunca foi um problema. Nunca... Você sempre arriscou, né? Veia de empreendedor. Sim, eu podia já ter garantido emprego para todos sempre. Os meus colegas que engajaram já estão na reserva, já estão aposentados. E eu não escolhi isso para minha vida, eu escolhi para minha vida a adrenalina. Eu gosto da adrenalina. Eu sei que ao sair da escola que eu fundei, que eu construí e tal, eu sei que a partir daquele momento eu tenho que entregar. Você falou uma verdade, a gente tem que entregar, né? Mas tudo bem. Bom. Isso não é um problema para mim. Né? Foi difícil sair de uma liderança para depois você ajudar a liderança de um outro projeto? Que é difícil, né? Quando a gente cria um projeto, tipo, a gente não conseguia ver não linkar Marcelo com o Futuro VIP, como a gente não consegue linkar Léo sem o 01. São personalidades que elevam o nome, né? Mas antes de responder essa, eu vou até responder. Eu acho que isso é um pouco de ego. Quando eu comecei o processo de organização de crescimento e de expansão do 01, foi justamente por isso que eu pensei nisso. Cara, o Léo não é o 01. O 01 não é o Léo. Por mais que pareça como marca, mas eu quero que você entenda o seguinte: amanhã, se eu pegar um avião cair, se o 01 for Léo, fudeu, acabou o 01. E a gente está falando de mais de 700 famílias que dependem desse projeto. Então, quando a gente quer eternizar uma empresa, quando a gente quer que ela seja uma empresa feita para vencer, uma empresa de sucesso, a gente tem que criar processos inteligentes, porque essa empresa não dependa. Quem sentar na cadeira amanhã do Léo, ele tem que fazer, tá certo. Até porque o Léo daqui a pouco tá velho, o Léo quer entrar pro conselho, quer viajar, quer curtir o Brasil, quer transformar mais vidas, impactar mais gente, e ele quer olhar pela janela e falar assim: cara, uau! O que a gente construiu aqui junto com o meu time? Mas não, mesmo que você fale que é associado, velho. Eu sei, o Rony da reserva, o Steve Jobs, eu sei disso. Mas o que eu tô falando é que nós, e não sei se o Marcelo compactua da mesma ideia, a gente está pensando justamente, a gente entende que isso é um delta do tempo, porque o nosso DNA é fazer essa empresa ser uma empresa de sucesso que não dependa da gente. Uma empresa de sucesso não depende de ninguém, de A, de B ou de C. Tá na hora da gente começar a pensar que escolas não são feitas para terem a duração da vida dos seus fundadores. É isso. Escolas são para durar 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos. Isso eu também acredito. Mas é muito difícil ainda a gente desvincular isso. Não tem como, gente. Aqui a gente pode falar... Não sabe por que tem? É porque você convive muito. Sim. Eu, de propósito, eu associei, e aí foi estratégia, foi tudo pensado. Eu associei o Progressão ao Léo, na época que eu fui fazer a virada da bandeira, entrei pro YouTube, fiz 113 mil inscritos, e aí fiz o Léo associando 01, porque eu troquei marca. Inclusive, todos os consultores que eu contratei falaram para mim que eu era maluco no ano de pandemia, trocar marca por uma marca nova. Na pandemia, louco,
você é maluco. Eu paguei um montão de gente para dizer que eu era maluco e que eu era louco. E você falou quanto? E graças a Deus, Tu não escutou mesmo. Hoje, eu estou trabalhando para desassociar o Léo do 01. Porque o Léo só é mais um colaborador que faz essa engenhoca ser uma escola de sucesso, de ter aprovado em medicina, de a gente ter aprovado mais de 35 pessoas no Colégio Naval agora com 100 e poucas vagas. De mais de 20 pessoas dentro das vagas. Tá maluco? Tem noção do que é isso? Isso era meu sonho quando eu ouvia o Impacto, quando eu ouvia o Tamandaré de antigamente, quando eu ouvia o Riachuelo, quando esses caras fizeram sucesso. Soeiro. Então a galera... É isso, sobre isso. Caraca! Não só no militar, mas na transformação de vida. Quando eu recebo lá no Instagram, caramba, a escola de você não é mais do Léo. E isso, porque senão o gestor, o CEO, ele acaba entrando nesse ego. Ele é porra nenhuma. O grande lance da liderança é tocar nas almas das pessoas e fazer com que as pessoas certas trabalhem para aquele negócio acontecer. Só que a gente fica caçando, é o Léo, porra nenhuma. Se o Léo pegar o avião amanhã e cair, foda-se, o 01 vai continuar. Não é isso, Marcelo? Você tem essa impressão ou não? Não, cara, é perfeito. Você falou é perfeito. É exatamente isso. Assim, você falou assim da minha saída do Futuro VIP. Assim, primeiro, no Futuro VIP a gente já nunca teve uma estrutura de uma pessoa era aquela pessoa. A gente sempre tive sócios. De grupo, né? Eu e o Zé sempre dividimos bastante esse peso. É um cara fantástico também, irmão dele. Sempre dividimos bastante esse peso, ou seja, nunca ficou assim, o Futuro VIP é um ou é o outro, né? O Cavalieri. A gente brincava que a gente tinha um grupo que cada um dava um tempero. O Cavalieri era um cara que no meio da rua, ele estava cruzando a rua, ele fazia amizade com a pessoa que estava cruzando no sentido oposto. A rapidez dele, a simpatia e tal. Então, a comunicação dele... O Futuro VIP acabou ganhando um pouquinho de cada um desses DNAs, assim. Então, não foi construído em cima de um pilar. Talvez a pandemia tenha a visibilidade do Marcinho em evidência foi fantástica. Eu assisti a reunião online, sua apresentação. Aliás, você pode cobrar lá o pessoal da inteligência... da Escola de Inteligência, que eu vi uma palestra sua no YouTube e você foi apaixonante. Você conversando com as famílias e quando você colocou o projeto do Augusto Cury, eu falei, cara, eu quero botar aqui também. Então, mérito seu, depois pode cobrar do teu Augusto lá. Talvez ali tenha ficado mais em evidência, porque a pandemia, a gente precisava dar alguma solução para que as pessoas se sentissem confortável em estar na escola, né? Mesmo não estando na escola. Então, ali eu acabei tendo uma atuação muito visível, né? E como a minha saída foi pouco tempo depois do período mais crítico da pandemia, talvez tenha dado esse impacto. Sim. Mas a escola já tinha perna própria, a escola já tinha, ela não dependia mais até seria muito ruim se a escola dependesse extremamente, aí eu concordo com ele. Eu acho que ainda esse é um grande desafio para os novos gestores. Eu vi assim, a velha guarda e uma nova guarda vindo, pessoal muito novo. Tipo, o Léo vem nessa geração mais atuante, mais completo. E eu acho que um grande desafio, assim, o que eu convivo assim, com a maioria, o pessoal da antiga vivia muito com amor e intensidade. Não, então, mas aí você começa a entender o mercado. Antigamente você não falava o nome da escola. Você falava o nome do professor. Sim. Eu tive aula com o Abrantes, eu tive aula com o Marcelo Xavier. As propagandas eram baseadas nos professores. Os professores. E os grupos de ensino fizeram que, tipo assim, não, o professor é mega importante, é ele que é o protagonista aqui, mas ter uma rede, uma gestão fazendo com que isso aconteça. Porque a gente vê os grandes nomes. O Miguel Couto, foi referência e quebrou. Né? Porque ele pegava os artistas. Pegava todo mundo. Se não tiver gestão, o que ele falou, quebra. Porque é uma empresa. Então, acho que isso a gente está de comum acordo. Para ser processos, pessoas, dar resultados. Mas eu queria terminar com diferente que eu nunca terminei aqui. Eu sempre peço um conselho, um jeito. Eu queria pedir 3 falas para você aí. É que você olhasse para a câmera mesmo ali. A primeira é para aluno que quer ser medalhista, o poder da educação. O segundo é para empreendedor. Eu acho que isso é fantástico. E a terceira é para professor. Tá bom. Nunca fiz isso, mas eu acho que com 3 falas diferentes. Fala 3 ingredientes, mas aí a gente vai fazer diferente. Então, vou começar falando com você, aluno, né? Ele falou para falar para a câmera, então estou falando com você que está me assistindo e que é aluno ainda. Primeiro, faça com prazer cada coisa que você estiver fazendo. Não tem segredo diferente disso.
Não se preocupe com o tempo que você vai levar para chegar no seu objetivo. Se preocupe que você vai chegar lá. E quanto mais prazer você colocar naquilo que você está fazendo, menos tempo você vai levar para chegar lá. Né? Então, às vezes, eu sinto que alguns alunos, eles são muito tensos, porque eles ficam o tempo inteiro fazendo um pouco desses erros que eu também cometo. É fácil para falar, porque é fácil a gente falar de coisas que a gente também enxerga. A ansiedade de resolver rápido, de chegar lá rápido. A verdade é que você fazendo um bom trabalho com muito prazer, você vai chegar. Né? Então, não tem segredo sem trabalho. Não conhecia ainda esse aluno que chegou lá sem trabalho. Né? Dei aula para muitos bons alunos, fui colega de muitos bons alunos, não conhecia ainda, né, algum que falasse assim, olha, esse cara aqui não ralou bastante para chegar onde chegou. Né? Poxa, Marcelo, você foi colega do melhor brasileiro nas Olimpíadas de Matemática da história. Fui. Mas para ser o melhor brasileiro de Olimpíada de Matemática da história, ele trabalhava bastante. Eu trabalhava junto com ele, então eu sei quanto que isso era verdade. Né? Para você que é empreendedor, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. O não, ele é tão importante quanto às vezes um sim é gostoso. É gostoso dizer sim. É gostoso dizer, olha, você tem aqui uma demanda e eu vou atender sua demanda já. Eu sou o cara que atende as demandas. Né? Mas sempre se lembre que aquele empreendedor que diz sim para todas as demandas constrói uma empresa que não atende a ninguém. Essa é a grande verdade. Né? Então, às vezes, você tem que olhar para aquela situação e ter a coragem, ter a liderança de dizer um não educado, um não explicado, um não que coloca bem aquela situação, mas que às vezes é fundamental para você. Né? Você, como empreendedor, tem que saber disso. Não fica só no lado poético do empreendedorismo. Né? Empreendedorismo não é só o lado poético. Empreendedorismo não é só você poder dizer que você não tem patrão, que isso é... Cara, tenha muita inveja de quem tem patrão. Tenha muita inveja de quem tem patrão. Eu já vivi as duas coisas, né? Sem patrão e com patrão. Prefiro com patrão. É bom, te dá um guia, te dá um norte, te dá Hoje eu ainda sou empreendedor, sou sócio da Inspira, tenho orgulho de ser sócio da Inspira, né? E eu acho que o que faz da gente grande é essa capacidade de fazer o que tem que ser feito, saber a hora certa de fazer, saber que às vezes não é aquele momento ainda, e ter essa firmeza de responder. E para os professores, fechando o terceiro pedido, eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu gosto muito desse conceito. Tirem da mente de vocês que o professor ele tem que o tempo inteiro ser aquele herói que não erra. Esse é um conceito muito ruim que a gente passa para os nossos alunos. Essa noção de que somos perfeitos, que na nossa matéria a gente domina, porque primeiro que é uma mentira, a gente não domina coisa nenhuma. O melhor professor de matemática, dá para a gente bolar uma prova aqui e ele zerar a prova. Se vocês quiserem, vocês vão conseguir fazer a prova, eu zero a prova aqui. É fácil. Nem é tão difícil assim. Né? Então nós não somos infalíveis, nós não somos perfeitos e os nossos alunos precisam saber disso. Humanizar esse conceito de professor é uma coisa que os nossos alunos precisam muito. Eles precisam saber que de vez em quando a gente tem dificuldade de resolver uma questão. Eles precisam saber que nem toda questão do concurso que eles vão fazer a gente faz com o pé nas costas. Que às vezes a gente lá fazendo gabarito, a gente rala, a gente tem dificuldade, a gente erra, né? Às vezes a gente junta 3, 4 professores para ter uma boa ideia. Eles precisam saber que isso é verdade, porque isso vai dar a eles a humanidade dizer assim, então tá bom, então tem chance. Se esse cara que está me dando aula me diz que isso aqui é difícil, que ele também teve dificuldade, então eu percebo que eu posso eventualmente ser aprovado sem ter conseguido fazer essa questão sozinho. Tem outras questões na prova que podem me gerar aprovação e tal. Então, esse é o meu conselho para vocês, professores. Né? Sejamos professores humanos e não professores máquinas infalíveis e tudo mais. Tá bom? Que mensagem. Mas eu acho que dá para terminar ainda, o segundo término,
com os ingredientes de sucesso. Sim, com as palavras. A gente sempre termina aqui, Marcelão. Antes de passar essa voz para você, eu queria agradecer aqui perante a todos, né? Eu falei contigo no off, nem o Léo sabe, mas, tipo, você me deu uma bolsa de estudo quando as coisas estavam apertadas lá em casa. Por isso que eu quebrei, cara. E... Brincadeira. De falar, brincadeira. De falar, não. Brincadeira. É que eu mudei, sabe o que eu fiz? Mas, porque quando eu tava lá no front, eu tava muito a bolsa. Da declaração dele aqui. Agora quebrou. Eu dava muita bolsa. Só que a gente fez agora. Cara, você quer estudar realmente? A gente criou o Instituto Léo. Então o Instituto Léo é uma forma que muito tá maneiro. bom. Eu consigo te dar uma bolsa. Mas pelo menos tu vai um oceano sem plástico, vai trazer garrafa PET aí pra gente, vai pagar um preço, mesmo que não seja monetário financeiramente, vai ajudar alguém, vai dar uma aula extra, vai olhar alguém. Em Depois eu vou te parceria apresentar com um o projeto. Com o Hélio Com de La Penha. com a Prefeitura de Niterói. Inclusive a gente saiu na Globo, não sei se tu ficou sabendo. Vi. Tu foi até homenageado lá A gente saiu na Rede Globo de televisão que a gente criou o Recicle, uma moeda que Niterói usa em troca. Mas agradecendo, não, tava bonito mesmo, porque ele não. Eu guardei uma camisa minha no terceiro ano pra ele, assinado. Mas eu falei, não, cara, isso tá no guardar meu armário, vou até te mandar foto pra tu não achar que é lorota, né? Que nesse mundo tem muita lorota, mas no meu terceiro ano, como sempre fui eu e minha mãe, né? E aí, como eu mudei por conta de fatores, e aí eu pedi uma bolsa, você me deu essa bolsa e você falou assim, você vai fazer merda ou vai estudar? Nunca esqueci isso. Aí eu falei que ia estudar, mas eu fiz merda, mas passei na Federal, fui pra Rural fazer História, por conta da influência do Prima, Carlos Prima, um cara assim, Prima, um beijo, cara, então uma referência, mas chegando lá, mudei de ideia, fui pra Geografia por conta do Orozco, outra grande referência, e agradecer porque você... certas atitudes que a gente nem sabe, a gente muda. Você mudou a minha vida. Muita gente não sabe, mas a minha parceria com o Léo não tem nada financeiro, é uma mentoria que eu tô com ele sempre. E aí eu sempre tô escutando, tu tá lá com o Léo. Não, eu tô com o Léo, não é o Léo que tá comigo. Eu agradeço também você, Léo, porque o cara sempre abriu porta para mim. Não é qualquer um que chega e fala assim, vem ser meu host. Então eu acho que vocês dois têm muito em comum, que é a ideia de dar oportunidade para as pessoas, que vocês, assim, vai mudar. Então, vocês dois mudam o mundo. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu tive com ele no último evento dele. A gente estava no estágio no Newton Santos, a gente fez um simulado. E aí, ver a felicidade dele. E o pessoal falou assim, tu ficou emocionado por conta dele? Eu falei, cara, se tu não fica feliz pela felicidade do próximo, de ver a alegria dele, o cara botafoguense tá patrocinando o time dele. E aí ele falava assim, 2 anos atrás eu mandei mensagem e ninguém acreditava em mim, cara. E aí tu vê o cara no meio do estádio, chutando a bola, tu, não fica emocionado? E é muito difícil. E também ver a tua trajetória, Marcelo, porque tu mudou a vida, mudou a minha. Hoje eu sou um professor de sucesso, tô aí no ramo já há 15 anos, por conta de você, cara. Você chegou lá, me deu uma bolsa de 80% e obrigado. E não sei se você sabe, ele é o segundo melhor professor de geografia do Brasil, não é? Ele fala que o resto tudo é o primeiro. Então, o primeiro é o resto de todo mundo. Parabéns, moleque. E agradecer tudo, obrigado. E agora, pra gente fechar, depois desse momento aí, fofinho, 3 ingredientes que fez você ser essa pessoa hoje. Que quem te conhece sabe que você é uma pessoa fenomenal. Para quem não te conhece, você vira uma referência na área da matemática. Quando a pessoa é da matemática e fala assim, tu teve com o Marcelo? O Marcelo é referência no IME, o cara escreve livro, o cara faz qualquer questão de matemática. E aí você, de uma forma bem humilde aqui, falou assim, cara, a gente tá sempre para errar, eu erro. Quais são os 3 ingredientes que você falaria para uma pessoa que está começando agora? Igual o Marcelo lá atrás, quando saiu do IME, com aquele espírito aventureiro de empreendedor, falar assim, o que eu faria? Eu não sei se não sei se vai contar como ingrediente, mas eu preciso dizer que a principal coisa que gera qualquer uma dessas histórias de sucesso é a nossa família. Assim. E quando eu falo da nossa família, eu falo daquela família que me construiu e da família que eu construí. Daquela família que me fez e da família que eu estou fazendo. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que a base de tudo está ali, né? O melhor coach da minha vida foram meus pais. Não tem outro, né?
Leia o livro de quem? Leia o livro do Seu Mendonça e Dona Zoraide. Bom. Né, para chegar onde eu cheguei. Segundo, todos os detalhes nos constroem. Todos os detalhes nos constroem. Passamos batido, porque foi uma etapa da minha vida que talvez não tenha marcado tanto, né? Mas nos meus 3 anos e meio de engenharia, trabalhando na Petróleo Ipiranga, em determinado momento eu fui vendedor, assessor comercial, ou seja, eu batia na porta dos postos para vender lubrificante. Isso fez parte do que eu sou hoje. Esse detalhe fez parte do que eu sou hoje. Isso me ajudou a enfrentar momentos críticos. Era a época que o combustível aumentava e todo mundo brigava com todo mundo para passar com o tanque cheio. Ou seja, uma época que era dura, mas fez parte do que eu sou hoje. Todos os detalhes fazem parte do que a gente se constrói. E terceiro, repara, e eu acho que esse programa que vocês fazem é muito importante para isso. Repara que as histórias de sucesso não começam com sucesso. As histórias de sucesso não começam onde você quer chegar. Começam onde você está. E tem que passar por tudo. Eu sinto, talvez, não gosto muito desses papos saudosistas, que meu tempo era assim, assado, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. Eu sinto no jovem uma pressa muito grande de chegar num determinado ponto, mas para chegar nesse ponto ele tem que passar por vários outros. Eu não estaria dando essa entrevista há 30 anos atrás. 30 anos atrás eu era o Marcelo começando a dar aula, correndo atrás do pão nosso de cada dia, né? Lutando, tomando uma bronca ou outra porque não fazia tudo certo, errava, faz parte, né? O João que eu conheci faz parte do João que está aqui hoje, com acertos e erros, assim, faz parte. Essa história foi construída, né? E você não chega onde você chega sem passar por todos os acertos, erros, todos os tropeços. Isso faz parte da vida, né? Então, o terceiro ingrediente aceita que não dá para estar no topo do Everest sem passar por cada pedra ali ao longo da subida. Faz parte da subida e a vida não começa com glamour. A vida, você se ralar muito, se trabalhar muito, talvez em algum momento você ache que atingiu o glamour. Há poucos meses atrás, quando estava fazendo aniversário, eu fui almoçar lá com um grupo de pessoal que trabalhava comigo, e todos muito mais jovens do que eu, né? Na Central eu sou o veterano, né? E um cutucou e falou assim: e aí, o que você fala do alto dos seus 54 anos? E eu falei assim, é sério, vocês querem mesmo que eu faça um discurso? Né? Porque às vezes é só uma brincadeira. Eu falei, não, fala aí. Não, então eu vou fazer. E a minha resposta foi, o que eu tenho para falar para vocês é que a vida de vocês está muito longe de acabar. Que muita coisa ainda vai acontecer do nada. Cara, eu com 42 anos de idade, eu conheci meu filho mais novo. Como é que a minha vida existia antes de ter meu filho mais novo? Como é que... Se eu achava que eu já tinha vivido muito, eu não tinha nem conhecido o Matheus ainda. Como é que a vida existia sem Matheus? Sabe? E se bobear, ainda vem outro, ainda vem neto. Isso aqui, a gente tá muito longe, cara. Hoje eu me considero um menino. Não quero nem saber. Se eu vou viver mais 20, 40, 60 anos, eu não quero nem saber. Eu não vou viver pensando nisso. Vou viver me permitindo me redescobrir a cada momento e viver essa coisa gostosa que é você achar que a tua vida não está escrita ainda. Excelente. Afinal de contas, só se morre uma vez. Isso é verdade. Se vive sempre. Parabéns, Marcelo. Obrigadão, Marcelo. Muito bom ter você aqui com a gente. Galera, toda quinta-feira às 19 horas no YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. A gente tá em tudo. Segue lá, compartilhe. Um beijão, obrigado aí, tá, Marcelo?